Bom dia, meu nome é Letícia Krukowski e eu vou falar um pouquinho sobre o programa de integridade e quais os benefícios que ele trará para a empresa Limpebem. Bom, o programa de integridade, ele consiste num conjunto de normas que estão dispostas no Código de Ética da empresa e ele serve para detectar e sanar aqueles atos fraudulentos que sejam praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. A governança ela é um instrumento que permite esse controle por parte da empresa. Através da governança, se incentiva a relação entre os sócios, gestores e diretores da empresa para que estes sempre atuem pautados nos objetivos que a empresa possui e sempre alinhados à visão da empresa. O compliance ele é um instrumento da governança. Através dele, os gestores eles ficam limitados a atuar em consonância com as normas jurídicas do país e com as normas internas da própria empresa. A gestão de riscos ela é um instrumento que é utilizado dentro do compliance para a análise e mitigação dos riscos que a empresa está sujeita a sofrer. Por um exemplo, quando a empresa contrata com terceiros ou até com a própria administração pública, dessa contratação podem surgir riscos. E esse tipo de riscos é analisado por uma comissão técnica a fim de avaliá-lo e escolher qual solução seria mais cabível para mitigar o risco ou evitar que ele ocorra. Os riscos eles podem ser de várias naturezas, tributária, ambiental, financeira, entre outras, e a gestão de riscos numa empresa hoje em dia é essencial, a fim de que se consiga limitar a abrangência do que a empresa está sujeita e também definir estratégias do que pode ser adotado caso um risco desse se efetive realmente, o que acaba colaborando para que o prejuízo da empresa seja muito menor. Bom, e por que é necessário, por que as empresas hoje em dia estão adotando o compliance? Não muito tempo atrás, no cenário internacional, as empresas não achavam necessário a adoção de um programa de compliance, um programa de combate à corrupção. Se entendia que a corrupção só ocorria nos países subdesenvolvidos. Ocorre que nos Estados Unidos surgiram vários escândalos que demonstraram que empresas dos Estados Unidos e também do Japão estavam oferecendo propina, financiando campanhas eleitorais de outros países para que estes países beneficiassem as suas próprias empresas. E isso é um tipo de prática que não pode ser admissível no mercado mundial e nem nacional. A partir disso, todo o mundo, inclusive os Estados Unidos, começaram a editar normas e regulamentações que regulam a relação das empresas com países, enfim, em esfera nacional e em esfera internacional, para que se garanta que essa relação sempre vai se dar de maneira transparente e ética. O Brasil é um dos países que atua no combate à corrupção, ele tem várias disposições normativas sobre isso, mas a principal delas é a Lei Anticorrupção Empresarial. Essa lei se aplica a empresas privadas, instituições sem fins lucrativos, estatais e sociedades estrangeiras, e ela responsabiliza aquela pessoa jurídica que cometeu um ato contra a administração pública, independentemente de culpa. Essa responsabilização ela pode se dar tanto num processo administrativo quanto num processo judicial. E as sanções que são aplicadas em ambos os casos são extremamente graves, podendo vir a ser incidida uma multa de 20% sobre o faturamento bruto da empresa no ano anterior. Então, imagine, a Limpebem é uma empresa que fatura milhões no ano, 20% do seu faturamento é uma porcentagem extremamente grande e que pode, com certeza, trazer um desequilíbrio nas contas financeiras da empresa. Além disso, pode-se proibir que a empresa realize negociações e receba incentivos de instituições públicas e, inclusive, pode-se chegar à dissolução da empresa caso ela pratique algum ato fraudulento. Estes atos fraudulentos podem ser de variados tipos, a lei ela estabelece vários deles. Eu vou apenas para comentar alguns aqui com o senhor, seria a promessa ou vantagem indevida para agente público, fraudar, impedir licitações e contratação com a administração pública, financiar a prática de atos ilícitos previstos na legislação, entre outros. Bom, a partir disso, eu passo a expor qual que é o objetivo do programa de integridade na empresa Limpebem. Eu selecionei 5 principais aspectos que serão implementados caso
o senhor assim decida. O primeiro deles é a implementação do comprometimento. O comprometimento é essencial numa empresa. É através dele que os gestores eles vão conseguir implementar valores éticos e atuar de maneira ética, a fim de que se evite realmente a ocorrência e a prática desses atos ilícitos que podem levar à dissolução de uma empresa. O segundo ato importante é a instauração de uma instância responsável dentro da empresa LPBem, que fique responsável pelo monitoramento do programa de integridade, pelo treinamento dos funcionários, não só dos gestores, mas de todos os funcionários, para que eles tenham acesso ao programa e saibam quais são os valores que são prezados dentro da empresa. Isso é com certeza essencial. Além disso, essa instância responsável também irá implementar um canal de denúncias anônimas, para que seja incentivado que, caso um funcionário saiba de algum ato fraudulento que foi praticado, ele denuncie e não fique com medo de sofrer alguma represália ou acabe, enfim, com medo de perder o seu emprego por conta disso. Isso também é um mecanismo que ajuda que os atos sejam controlados e, caso aconteça algum ato fraudulento, que ele seja imediatamente identificado e punido com as sanções cabíveis. Os outros mecanismos que a gente vai implementar são a identificação do risco, que é a gestão dos riscos, né, que é extremamente importante, a elaboração do código com os princípios que a empresa acredita que são os primordiais para as relações que ela tiver, e o estabelecimento de um plano de ação que monitore a aplicabilidade do projeto, do programa de integridade e constate a sua eficácia no dia a dia. Bom, e quais são as razões para que o programa de integridade ele seja aplicável na empresa LPBem? Os benefícios dele são inúmeros, dentre eles, o programa de integridade ele beneficia a imagem da empresa, ele traz vantagens em licitações e em contratos com a administração pública. Além disso, o valor de mercado da empresa aumenta, o grau de confiabilidade dessa empresa também aumenta, porque os fornecedores e os contratantes, eles veem e têm uma segurança de que essa empresa ela é uma empresa séria e pautada em princípios éticos. Além disso, há uma forte gestão de riscos, então como o senhor mora fora do país, não está próximo da empresa no dia a dia, acaba surtindo um efeito, digamos, de que você pode ficar tranquilo que a empresa está sendo gerida de acordo com os princípios que o senhor acha imprescindíveis. Bom, essa era a minha exposição, agradeço pela oportunidade, qualquer dúvida estou à disposição, um abraço.